Boa noite a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para fazer essa transmissão referente à Semana Santa. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, irmã. Que bom, é um prazer ter vocês mais uma vez conosco nessa programação tão especial da Semana Santa. Faremos hoje a apresentação de um novo tema referente, a esse projeto especial. Também não esqueçam, temos o nosso sorteio ao final dessa transmissão. Para participar do sorteio, para ganhar um brinde, você precisa apenas escrever o seu nome completo. Tá? Tem que ser o nome completo e automaticamente você já estará participando do nosso sorteio. Agora nós vamos fazer uma oração. A Márcia, que é a nossa missionária, vai fazer uma oração para nós começarmos as nossas atividades. Fechamos nossos olhos, onde estamos, e oremos. Querido Deus, querido Pai que está no céu, neste momento, ó Deus, estamos aqui na Tua presença. Estamos aqui, Senhor, para escutar mais uma vez a Tua palavra, neste santo sábado, Senhor, que também se iniciou. E que o Senhor possa estar presente, Senhor, também como pregador, que vai explanar logo mais, Senhor, também a Tua palavra. E que com todos aqui presentes, e também aqueles que estão nos assistindo também, ó Deus. Isso eu te peço e te agradeço em Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Márcia. Agora o momento de louvor. Nós vamos cantar uma música que temos cantado diariamente, que está ligado a essa semana, Vamos cantar Restaurados. Nós vamos projetar na tela. Você, de onde estiver, poderá nos acompanhar. Compartilhe esse vídeo, convide os seus familiares e os seus amigos, porque aqui nós teremos mensagens de esperança, de fé e de salvação. Vamos entoar com todo o nosso entusiasmo, ok? Toca em meus olhos, para que eu veja sua
De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Amém? Linda música. Eu acredito que muitos conhecem essa música, bastante antiga no meio evangélico. Eu
Lembro dessa música, Márcia, a minha avó ainda cantando. Veja bem quantos Muito anos. bonita. A letra dela é incrível. Né? É verdade. Nós vamos agora passar a palavra para o pregador dessa noite, irmão Gelson, nosso diretor, líder aqui dessa igreja, do Jardim Lindóia. Irmão Gelson, agora a palavra com o senhor. Obrigada, Márcia, pela participação. Boa noite, irmãos, sejam todos bem-vindos aqui na casa do nosso Deus. As poucas pessoas que estão aqui presentes se sintam abraçadas por Deus. Também os nossos amigos que estão em casa nos assistindo no canal de transmissão. Sintam-se abraçados pelo nosso Deus. Que todos tenham também um feliz sábado, né, na presença de Deus. E nós vamos continuar então a nossa semana de oração aqui, na Semana Santa. E o título de hoje é As Três Cruzes. E nós podemos dizer que a nossa vida é cheia de escolhas. Nós temos várias escolhas. Podemos dizer a cada minuto, quase a cada segundo, nós fazemos escolhas, né, durante toda a nossa vida. E então hoje nós escolhemos estar aqui. Aqueles que estão aqui, sejam bem-vindos. E também aqueles que estão nos acompanhando, escolheram estar acompanhando. São escolhas, não é verdade? Escolhas que fazemos, escolhas que vocês fizeram, né? E tudo isso, Deus nos proporciona esses momentos, essas decisões. Nós podemos fazer várias escolhas. Essas escolhas vão nos colocar no céu ou vão nos tirar do céu. Isso é bem simples, é simples de entender. Mas nós vamos começar com uma pequena ilustração. Aqui uma pequena história que nos conta aqui. Uma vez, tinha um certo lugar, um califa, né? Ele tinha uma corte, ele era o governo da região, e ali ele tinha um bobo da corte, né? Alguém que alegrava a sua corte ali e participava em alguns momentos. E aí, num dado momento, sem perceber, ele ofendeu esse califa, que era o seu governante, né? Então ele se sentiu muito ofendido e decretou a morte desse bobo da corte. E para punir ele, então, ele decretou a morte, né? Mas ele deu uma chance para ele, né? Quase que um sadismo, assim, né? Escolher a maneira de morrer. Você pode escolher a maneira que você vai morrer. Então, o bobo da corte sempre é uma pessoa muito esperta, né? O bobo é só o nome, eles eram muito espertos. E ele então falou com o seu governante, né, e disse, considerando que ele tinha muitos anos de serviço ali, ele deu essa chance dele escolher a maneira de morrer. Então ele disse, bem, meu senhor, se o senhor não se importa a maneira como eu vou morrer, e eu posso escolher a maneira como eu vou morrer, eu escolho morrer de velhice. Ele foi bem esperto, né? Então ele teve que aceitar, porque ele já tinha dado a palavra que ele poderia escolher a maneira de morrer. Muito bem. Isso é uma pequena ilustração, né? Mas nós podemos dizer que na vida, a vida nossa, né? A vida não dá a escolha de como morrer. Ela não dá essa chance para nós, né? A morte vem de uma maneira para de uma maneira para outra, né? E geralmente a pessoa não tem a escolha de morrer. Mas existe uma coisa aqui que a gente pode comentar isso aqui. Nós podemos escolher a maneira como viver, não é certo? Está certo, nós podemos escolher através das nossas escolhas. Que nós vamos fazendo as escolhas diariamente, nós vamos decidindo coisas e nós podemos decidir. Trabalhar ou não, casar ou não, trabalhar nessa área ou naquela, enfim, estudar mais, mudar de cidade, vamos indo, né? A alimentação, que é muito importante, né? Então nós podemos escolher como viver. E isso eu acho que é uma coisa muito boa para nós. É uma dádiva de Deus, escolher como viver. E Deus deu o livre-arbítrio exatamente para isso, para que nós pudéssemos escolher, fazer várias escolhas. E nós temos também uma história na Bíblia.
lá em Lucas 23, do verso 39 até o verso 43. Vamos abrir a nossa Bíblia. Você que também está em casa, pode abrir a sua Bíblia. São Lucas, Novo Testamento, dos versos 39, capítulo 23, dos versos 39 ao 43. Antes de nós lermos essa passagem bíblica, nós vamos fazer mais uma oração. Então, você que está em casa também, pode participar dessa oração. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos pelo livre-arbítrio e também porque o Senhor nos deu essa oportunidade de nós fazermos escolhas. Hoje nós escolhemos te adorar, nós escolhemos estudar, aprender mais de ti, para que nós possamos ser dignos de estarmos um dia contigo no céu. Por favor, Senhor, traduz aqui as palavras para as pessoas com teu Espírito Santo, para que cada um entenda conforme precisa entender. Que o Senhor possa traduzir especialmente para cada um. Também te pedimos que nos esvazie do nosso eu, nos preencha com teu Espírito, para que possamos saber falar aqui as palavras deste sermão, dessa mensagem, que possa vir diretamente do teu trono até os nossos corações. Te peço, te agradeço, com perdão dos nossos pecados, por amor de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos ler ali então, Lucas 23, 39 a 43. Aqui na minha Bíblia diz, os dois malfeitores. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu-lhe, em verdade te digo que estarás comigo no paraíso. Aqui está nos falando aqui sobre a cena da morte de Jesus, né? E essa cena é caracterizada por 3 cruzes, né? Que é o título também do sermão de hoje. E nós podemos usar essa cena para ilustrar a realidade da salvação, né? Existem apenas 3 fatores importantes no processo da salvação. Existe o provedor, existe o receptor e o rejeitador. São 3 fatores. Há aquele que morreu pelo pecado, aqueles que morrem para o pecado e aqueles que morrem. Então vou repetir. Esses 3 fatores importantes no processo da salvação, existe o provedor, o receptor e o rejeitador. Aquele que morreu no pecado, aqueles que morreu pelo pecado e aqueles que morrem no pecado, né? Existem apenas 3 cruzes. Existem apenas 3 opções, né? Existe a cruz da redenção, a cruz da recepção e a cruz da salvação. A cruz da rejeição, perdão. Existem apenas 3 pessoas. Existe o Salvador, o Santo e o pecador. Não há outras possibilidades. Não existe outra possibilidade, né, em relação à resposta de salvação, à salvação de Deus. Não existe outra resposta, não existe outra possibilidade, não existe outras maneiras. São essas 3 opções. Essa é a principal lição das 3 crucificações naquele dia, né? Deus usou Jesus e os 2 criminosos para dramatizar as únicas respostas possíveis ao Messias prometido por Deus: crença, descrença, aceitação e rejeição, arrependimento
e impenitência. Um de cada lado de Jesus. Essas 3 cruzes foram chamadas por 3 nomes diferentes: a cruz da redenção, a cruz da rejeição e a cruz da recepção. Vamos ver primeiro a cruz da rejeição. Essa cruz é de um dos ladrões, né? Ele morreu como viveu, em seu pecado, toda a vida inteira em pecado, morreu em pecado. Interessante que ele estava fisicamente perto de Cristo, mas distante espiritualmente, muito distante. Jesus poderia tê-lo salvo se ele tivesse reconhecido o que Deus poderia e o que Deus estava fazendo por ele, né, em seu favor. Em Lucas 23:39, a Bíblia diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Notem aqui algumas coisas sobre esse ladrão em particular. Em sua fala, não houve nenhuma admissão de culpa. Ele não estava interessado em admitir que estava errado. Ele estava bravo por ter sido pego. Só por isso que ele estava bravo. Ele tinha uma tristeza mundana. Em outras palavras, ele não estava triste por ter ferido a Deus. Ele não estava triste por ter pecado contra Deus. Não. Ele se lamentava por ter sido pego, apenas como consequência do seu pecado. A Bíblia nos fala sobre o resultado final da tristeza mundana. 2 Coríntios 7:10. Mas a tristeza do mundo produz a morte. Tiago 1:15. Querem acompanhar? Pode abrir a Bíblia. Tiago 1:15. Você também que está em casa pode abrir a sua Bíblia em Tiago, lá no finzinho da Bíblia já. Tiago 1:15. Nós lemos assim: e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Também temos mais uma passagem aqui, Romanos 6:23. E ali diz, isso é bem conhecido: o salário do pecado é a morte. Isso que a Bíblia nos fala sobre o pecado. Esse ladrão era um homem que estava colhendo o que semeou. E ele não estava gostando do resultado daquilo que ele fez durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida, esse homem semeou frutos da carne. E a Bíblia nos diz, em Gálatas 6:8, que quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Na fala desse ladrão também há ceticismo e descrença, né? Ele diz ao Senhor: você não é o Cristo? No verso 39. Semelhantemente, em Mateus 4:3, o diabo disse a mesma coisa a Jesus: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Dúvida, né? Lá no Jardim do Éden, o inimigo também colocou dúvida em Eva a respeito de Deus e do que Deus havia dito para Eva e para Adão, né? Para ela e Adão. É assim que Deus disse, perguntou ele: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. O inimigo está por trás do ceticismo. Preste atenção, irmão, que você está em casa. Muitas vezes a gente vê partes da Bíblia e não precisa, não é? Será que é assim? Colocamos dúvida. A dúvida vem do inimigo. O inimigo está por trás do ceticismo e descrença. E nesse caso em particular, o que está sujeito ao ceticismo e a descrença é a salvação. Ali no caso do ladrão, né? O diabo é o autor da confusão. Sempre onde há confusão, a gente sabe quem está por trás dessa confusão. Ele quer que as pessoas duvidem do que a palavra de Deus diz, especialmente sobre salvação. Por isso, muitas vezes a gente vai falar com as pessoas e elas têm dúvidas, elas têm coisas, elas duvidam.
Elas não só têm dúvidas, como elas duvidam daquilo que está escrito, né? A gente acompanha vários casos assim. A Bíblia nos diz que em Hebreus, lá 11, verso 6, como devemos nos achegar a Deus. E lá diz assim, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aos que o buscam. Então nós precisamos ter fé, precisamos acreditar, né? E não desacreditar da Bíblia. Colocar dúvidas, colocar coisas, separar, tirar, anular. Não podemos fazer isso, né? Então Deus quer que nós creiamos nele e ele recompensa aqueles que o buscam. É preciso crer. Por fim, a cruz da rejeição, na cruz da rejeição, notamos uma falta de humildade. Aquele ladrão não era humilde, né? Em vez de ser humilde e procurar misericórdia, Lucas 23, 39, nos mostra que esse ladrão insultou ou zombou de Jesus. Isso é muito triste, né? Não é isso que acontece na maioria das vezes que nós tentamos testemunhar alguém sobre salvação? Zombaria? Vocês são tapados, né? Vocês acreditam nisso? Eu já ouvi algumas frases, né? Mas tudo bem. O coração desse ladrão estava cheio de orgulho e ele acabou rejeitando o único que poderia salvá-lo. A Bíblia declara: o espírito orgulhoso precede a queda. Provérbios 16, 18. E em Tiago 4, verso 6, a Bíblia também declara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Com essa cruz da rejeição, nós podemos aprender algumas coisas. Nós temos aqui alguns itens. Primeiro, Jesus pode salvar o profano, o inapto e o imundo, mas não o indisposto. Deve haver um clamor por misericórdia para que a salvação seja realizada. Segundo, aqui está uma prova de que não podemos esperar até nossos momentos de morte, fim da vida, né, para buscar arrependimento e perdão. Isso nós precisamos buscar diariamente, arrependimento e perdão. Terceiro ponto, aqui está uma prova de que Cristo não força a salvação de ninguém. Ele apenas se torna disponível e a escolha é sempre nossa. É sempre você que vai escolher se quer a salvação ou não. Quarto item, aqui está uma prova de que uma pessoa pode estar muito próxima da salvação e ainda assim perdê-la, como esse ladrão, né? Esse ladrão queria ser libertado da sua dor. O que nós muitas vezes nós queremos? Essa coisa imediata, né? Essa necessidade de agora. Eu realizo o meu sonho. Faz alguma coisa por mim, né? Ele queria ser libertado da dor. Me cura agora. Ele queria um Cristo sem cruz. Muitas vezes nós queremos um Cristo sem cruz. A humanidade quer um Cristo sem cruz. Quer um rei, como Israel queria. Muitos buscam um Cristo que cumpra seus sonhos, como eu já falei, né? Mas não aquele que salvaria do pecado. Quinto, aqui está uma prova de que aqueles que insistem na rejeição serão perdidos para sempre. Vamos ver agora um pouquinho sobre a cruz da recepção, dessas 3 cruzes que é o tema de hoje. Esta é a cruz do criminoso cuja vida foi curta, mas abençoada. É interessante que esse ladrão também, lá no início, né, zombou de Jesus. Quando o outro estava zombando, ele também estava zombando, ali no começo. Mas depois mudou o seu coração e mente. Isso é importante, nós precisamos mudar o nosso coração e a mente. Muitas vezes nós estamos errados em alguma comparação, alguma palavra, algum pensamento, mas nós precisamos entender que estamos errados e mudar o nosso coração e a nossa mente.
Marcos 15:32 nos diz que os dois criminosos o ridicularizavam. Mateus 27:44 nos diz que ambos lançaram os mesmos insultos contra Jesus. Eles estavam juntos na jornada, insultando Jesus, né? Mas apenas Marcos acrescenta que esse criminoso decidiu que essa não seria a sua resposta final. Ele se arrependeu, ele implorou por misericórdia. Primeiramente, é importante nós entendermos e observarmos que ele temia Deus. Em Lucas 23:40, lemos que esse ladrão disse ao outro: você nem mesmo teme a Deus? A Bíblia, em Provérbios 9, verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele sabia que Deus controlava o seu destino. Esse ladrão sabia que Deus controlava o seu destino. Ele sabia que Jesus era o juiz de todas as coisas. Em segundo, ele percebeu que era um homem condenado e sem saída. Ele sabia que ele não tinha saída. Ele já estava pendurado na cruz também. Observe suas palavras no verso 40. Estando sob igual sentença, ele diz: você nem teme a Deus estando sob igual sentença que ele? Ele falou para o outro ladrão, né? Terceiro ponto, ele reconheceu o seu pecado e reconheceu que merecia a sentença. Veja o verso 41, nos diz ali: nós, a verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este a nenhum mal fez. A nossa punição é justa, ele disse, porque estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem. A Bíblia nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está em Romanos 3, 23. E que não há justo, nem sequer um. Romanos 3, 10 nos fala sobre isso. O reconhecimento do pecado é o primeiro passo para ser salvo. Uma pessoa deve primeiro reconhecer que é pecadora. Se uma pessoa não se vê como pecadora, não há necessidade de ser salvo. Não há necessidade de perdão. Não há necessidade de arrependimento. Por fim, o ladrão percebeu que somente o Senhor Jesus Cristo poderia salvá-lo. Ele virou-se para a cruz central, né, a cruz da redenção, e proferiu essas palavras: Jesus, lembre-se de mim quando vier no teu reino. Em outras palavras, eu sei que tu é Deus, eu sei que tu é rei, e eu sei que tu vem. E lembre-se de mim quando tu vieres no teu reino. Então, ele veio a Jesus humildemente, admitindo seu pecado e aceitando a sentença de morte e chorando a Deus por misericórdia. Ele chorou a Deus por misericórdia. E esse ladrão creu no nome do Senhor Jesus Cristo, que só esse nome poderia salvá-lo. João 1,12 diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E ele creu no nome de Jesus. E ele teve esse poder de ser chamado e ser feito filho de Deus. Agora nós vamos para a terceira cruz, a cruz da redenção. Esta é a cruz de Jesus. Esta cruz está no centro. Esta cruz é a maior, né, das três cruzes, né, por ter a doutrina central em todas as Escrituras. Heber Lockyer diz, ele nos diz, um escritor que nos diz assim, ó, na velha cruz acidentada, vemos o homem em seu pior, mas vemos Deus em seu melhor. Essa cruz representa o amor de Deus em ação. A cruz de Jesus representa o amor de Deus em ação para nós. Notemos a resposta de Jesus ao ladrão na cruz da recepção, no verso 43. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. A cruz de Jesus foi uma cruz de redenção, perdão e reconciliação com Deus.
A cruz de Jesus nos dá esperança e segurança. E essa verdade pode até parecer estranha para nós. Como nós podemos encontrar esperança em um Deus que morre? O mundo pergunta isso. Mas o Deus morreu? Eles mesmos naquele tempo diziam, teu Deus morreu. Né? E esse é o sentimento de muitos, como o outro ladrão da cruz. Muitos de hoje ainda pensam isso, né? Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e depois vem salvar nós também. Lucas 23, 39. Mas a cruz oferece esperança e segurança, porque a cruz não era a resposta final de Deus, mas sim a tumba vazia. Cristo ressuscitou, amém? Sua morte não foi definitiva. Sua morte foi um sacrifício pelo pecado, um sacrifício por você, por vocês todos que estão nos acompanhando e por nós todos, por mim também. Veja o que João 10, 17 e 18 diz. Jesus falando, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. São palavras de Jesus, né? A cruz não é uma evidência de um Deus fraco, mas de um Deus forte, poderoso e ainda assim um Deus humilde e misericordioso. Como você vê a cruz? Você que está em casa nos assistindo, como você vê a cruz? Antigamente, na Roma antiga lá, acharam um cárton numa parede, né, nas ruínas da cidade lá, da antiga Roma, mostrando quão louca a mensagem cristã de salvação. Essa salvação na cruz. E essa mensagem parecia louca para muitas pessoas, né? É uma caricatura da crucificação de Jesus, mostrando um corpo de um homem pendurado numa cruz, mas o corpo tem a cabeça de um burro. Há também a figura de um jovem com as mãos erguidas, adorando, e com as mãos levantadas, assim, né? Em adoração àquele homem na cruz com a cabeça de burro. E ali tem uma inscrição. Ele adora o seu Deus. Um Deus crucificado? Não faz sentido. Não faz sentido isso, muitos podem dizer. Mas a cruz é, na verdade, a exibição do poder de Deus. Como você vê a cruz? Ao concluir essa noite, eu quero fazer uma pergunta. Em que cruz você está? Você que está em casa também. Você está na cruz da rejeição ou na cruz da recepção? A cena de crucificação de Jesus é cheia de significado. Se olharmos de perto, essa história nós podemos encontrar várias lições para a nossa vida hoje. Naquele dia, houve 3 cruzes, a de Cristo e a dos ladrões. A resposta dos ladrões ilustra perfeitamente as únicas respostas possíveis ao Messias enviado por Deus. Crença ou descrença, aceitação ou rejeição, arrependimento ou impenitência. Se você nunca esteve no Calvário, nem conheceu Jesus como seu Salvador, sua vida está se esvaindo, a menos que venha para Jesus. E a menos que venha para Jesus, perderá sua vida para sempre. Hoje é o dia da redenção. Hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia da salvação. Em Deuteronômios 30, 19 e 20, ali diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a salvação.
a bênção e a maldição. Agora, pois, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Irmãos, eu quero perguntar para vocês o que nós escolhemos? A bênção ou a maldição? A vida ou a morte? A aceitação de Jesus, do que Ele tem para nós, dos planos de Deus para nós, a aceitação desses planos ou a rejeição? Que nós possamos escolher a vida e as bênçãos e vivermos, né? Vivermos não só nessa vida aqui, mas vivermos para Jesus, vivermos com Jesus, para que nós possamos também vivermos na eternidade com Jesus. Que nós possamos fazer as escolhas corretas, que nós possamos aceitar a salvação que é de graça. E não importa onde estamos neste momento da nossa vida, não importa o que estamos fazendo, nunca ninguém foi tão longe demais que Deus não possa perdoar. Então, meu amigo, você que está em casa, entregue seu coração para Jesus, confia nele, aceite a salvação, é de graça. Esteja na cruz da recepção. Troque o seu pensamento, se você estava errado, e a todos nós também, que nós possamos ter o pensamento bom, o pensamento certo, aceitar a verdade, aceitar a salvação. E assim nós possamos viver, então, com Jesus e eternamente com Jesus. Amém? Nós vamos louvar a Deus agora com mais um hino para nós finalizarmos. O hino do Inário. Primeiro sorteio. Então vamos ao sorteio aqui. Obrigada, irmão Gelson, pela mensagem inspirada, maravilhosa, né? Agora vamos a um momento muito esperado, né, Márcia, que é o sorteio. Isso. A Márcia vai me ajudar, porque como estamos finalizando a Semana Santa, teremos amanhã, finalizando não, está no finzinho, amanhã às 10 horas, mais uma programação especial. Amanhã o horário é diferente, tá? Da Semana Santa, do programa de Semana Santa, amanhã às 10 horas. Domingo, volta às 19 horas, que é o encerramento. Hoje vai ser muito especial esse sorteio, porque nós vamos fazer 4 sorteios. 4? Olha só, então aumentou. E onde é que a gente retira esse brinde, quem for sorteado hoje, Márcia? O de hoje? Hoje, lá no CVS. No CVS, né? Sim. Então, o endereço, para quem for sorteado hoje, retirar o seu brinde no CVS, né, nosso Centro de Vida Saudável, na Avenida Benjamin Constant, 167. Olha só, se você não ganhou durante a semana, hoje pode ser sua oportunidade. Hoje é a oportunidade. Márcia, por favor, você... Olha, vou tirar as honras aqui. Vamos ver quem vai ser. Estamos fazendo assim, sortudo. De uma maneira bem tradicional. Vamos ver. Aqui estão os nomes de quem participou hoje, quem colocou o seu nome completo. Olha só, a ganhadora foi Eliane Pereira da Silva. Alguém conhece a Eliane Pereira da Silva? Quem será que é ela? Quem será? Eliane Pereira da Silva. Parabéns por sua participação. Quem mais? Vamos lá, Márcia, mais? Mas vamos lá. Hoje estamos generosos. 4 brindes. Vamos ver. Márcio Mac. Quem é Márcio Mac? Márcio Mac nos acompanha, né, nos nossos grupos de WhatsApp. Segundo. Olha só. Parabéns, hein, Márcio? Márcio, você terá de vir até a Benjamin Constant para retirar o seu brinde, como os demais. Agora vamos para os outros 2, né? Vamos ver quem é. Mentaliza isso. Diga, eu vou ganhar. É que seja você. Vamos ver. Tuane ganhou. Tuane também. Parabéns. Olha só, Tuane, parabéns. Você foi outra ganhadora. E vamos para o último dessa noite? Não fique triste que ainda mais um brinde. Vamos lá. Vamos lá, agora pode ser você. Vamos dar uma mexida aqui, né, para dizer assim, tá pegando os primeiros que tá em cima. Vamos ver. Vamos pegar esse aqui. Olha só. Ilse Terezinha. Ilse Terezinha. Olha só. Parabéns, Ilse Terezinha, você foi sorteada. Que bom. Como é bom, né, estarmos aqui, irmãos, né, compartilhando, né, esses momentos aqui tão especiais. Vamos agora cantar, né, Márcia? Isso. Vamos cantar mais um louvor antes de finalizarmos. Depois o irmão Gelson vai fazer uma oração
final para que todos sejam abençoados com a mensagem. Cantemos mais uma música agora.
Convidamos a todos para que amanhã possamos, às 10 horas também, participarmos do culto de adoração a Deus de manhã, com a mensagem também da Semana Santa. E que você que está em casa também possa participar e convide seus amigos, também compartilhe esse vídeo com as pessoas, com seus amigos, seus vizinhos, para que eles também possam receber essa mensagem. Amanhã, então, 10 horas, esteja conosco novamente e também domingo à noite, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite e um feliz sábado. De cruz se erigiu, bela ao dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por